Deputado Milton Temer. Aposentado. Aposentado nada. Deputado Milton Temer, senador Saturnino Braga, que vai coordenar, professor Eduardo Raposo e professor Marcos Costa Lima, da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos deixar essas feras se digladiarem e a gente vai ficar vendo ali da plateia. Muito obrigada. A mesa vai até 15h45, aí depois a gente faz uma pausa para tomar mais um cafezinho. Obrigada. Boa tarde a todos. É um grande estímulo estar aqui com vocês para falar um pouco sobre a questão política, a dimensão política no processo de desenvolvimento, a importância dessa dimensão política. Estamos aqui com o professor Eduardo Raposo, da PUC do Rio de Janeiro, Milton Temer, que foi um brilhante deputado do Congresso Nacional, a nossa Tânia Bacelar, na nossa presidente do nosso conselho, diretor do Centro Celso Furtado, e o Marcos Costa Lima, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco. E vamos fazer, cada uma exposição de 15 minutos e depois um pouco abrir o debate para ter a participação de vocês, que o tema em si demanda essa participação, né? Eu, como coordenador, devia só dar a palavra, mas não resisti à ideia de fazer uma apresentaçãozinha bem rápida sobre o tema e depois ouvir os palestrantes e em seguida abrir o debate, né? Bem, eu quero dizer que, naturalmente, os economistas em geral, não os bons economistas, mas os economistas em geral dão pouca importância ao papel do fator político no processo de desenvolvimento. E é uma importância fundamental, não só pelas questões que costumam ser consideradas da estabilidade política, da previsibilidade dos investidores e dos empresários nos seus atos econômicos, da questão do estado psicológico da nação e a influência disso na produtividade do trabalho, etc. Porém, esses aspectos que são mais comumente considerados, eu acho que são importantes, mas eu queria destacar a importância maior de um outro aspecto, de um outro vetor da presença política, que é a chamada definição dos fins da sociedade, né? A economia, o processo de crescimento econômico é meio, não é fim. Os fins são de caráter político que a sociedade define politicamente. E a partir da definição desses fins é que se estruturam, né, os meios econômicos, o modelo de desenvolvimento e os processos pelos quais a economia trabalha para atender aos fins definidos politicamente. Então, eu disse, o principal desses condicionamentos é a definição dos fins pretendidos pela condução econômica de uma nação e das diretrizes do modelo econômico mais adequado a esses fins. São decisões fundamentalmente, eminentemente políticas. E há momentos da história das sociedades em que esta dimensão política assume uma importância particularmente relevante, que são exatamente os momentos em que se alteram politicamente os fins
da sociedade, que são aqueles momentos em que há grande transformação, grande mudança política e a correspondente alteração dos fins da sociedade, né? E eu, pessoalmente, acho que isso está acontecendo. O Brasil está vivendo um desses momentos, né? Há momentos especiais na história da sociedade que a dimensão política assume uma importância particularmente relevante no processo, né? São precisamente os momentos em que ocorrem mudanças significativas nos fins da política, que são os fins da sociedade ou da nação, e se alteram correspondentemente os meios movimentados pela economia, isto é, o chamado modelo econômico. Eu creio que o Brasil de nossos dias está vivendo, desde o início do século, um desses momentos de crescimento da influência política. O marco desta mudança de cenário foi o fato extraordinário da eleição do torneiro mecânico Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. O significado desta revolução política é a virada da atenção nacional para dentro do país. É a descoberta pelo Brasil do seu próprio povo, que assume um protagonismo de cena principal, não mais como mero figurante das ações. É a descoberta do potencial criativo desse povo, não apenas no campo das artes, já antes conhecido, mas no campo da produção econômica, especialmente do próprio desempenho político. Um potencial que havia sido percebido 60 anos atrás na epopeia da construção de Brasília e da ocupação do imenso território interior, e foi esterilizado pela ocupação militar da política. O processo político criativo dos anos 50 poderia ter tido continuidade e avanço no período João Goulart, e por uma série de motivos que não vamos aqui considerar, foi truncado. E a chama reacendeu mais recentemente, com maior intensidade, com a eleição de Lula. Então, eu digo, é na política que se definem os fins de uma comunidade, de uma nação. As forças dominantes do capital, desde a ocupação militar, impuseram claramente seus fins no Brasil como se fossem os do povo como um todo. O crescimento da produção em geral e, especialmente, do business financeiro depois dos militares. Eles encaparam essa fraude com o manto neutro e nobre da ciência, como se os fins comunitários pudessem ser todos resumidos no PIB nacional e no consumo conspícuo a ele associado. O PIB, a economia, são meios. Ganharam a caracterização de fins. A felicidade da nação passou a se medir pelo seu PIB e pelos seus bancos, pela movimentação financeira dos seus bancos. Celso Furtado, nosso maior pensador, preocupava-se muito com essa distorção que resulta de um primado dos meios sobre os fins imposto pela força política do capital. No seu texto Criatividade e Desenvolvimento Dependente, do último livro sobre a influência da cultura, ensaio sobre cultura, ele ressalta muito isso, né? Quem fala pelos fins é a política, não é a economia. E o desenvolvimento, no seu conceito maior, é um processo sempre definido e conduzido pela política, mesmo que enrustida essa condução pela aclamação da técnica e da ciência econômica, como nas últimas décadas tem acontecido. A esfera política se realiza através do Estado, o Estado Nacional, até agora. Pode ser que futuramente venha a surgir outra figura. E por isso mesmo, o capital quer reduzir sempre as dimensões do Estado, para elidir a política e mais facilmente impor os seus fins, como se fossem os fins políticos. Eliminam-se os fins qualitativos, comunitários, coletivos, e exacerbam-se os fins individuais do consumo crescente, em favor dos fins do capital embuçados no processo. A globalização da economia, que resultou do fantástico progresso da comunicação e tudo mais, foi aproveitada pelo capital para impor a sua política invisível,
os seus próprios fins multiplicativos, através do amesquinhamento dos Estados nacionais. Desse amesquinhamento faz parte a desmoralização da política, inclusive dos políticos, cada vez mais corrompidos pelo próprio capital. O mundo parece estar acordando desse falseamento e para enfrentar a crise econômica das sociedades mais ricas, pelos excessos, crise causada pelos excessos do capital financeiro. O Brasil, todavia, acordou antes da crise, a partir de 2002, e retomou a sua vocação de efetividade política do Estado, que se tinha revelado com nitidez a partir da Revolução de 30 e atingido a sua maturidade nos anos 50 do século passado. Com um Estado presente e proativo, o Brasil enfrentou bem a primeira onda da crise em 2007 e procura responder ao impacto maior e mais forte da segunda onda nos dias presentes, valendo-se do comando político da economia e das poderosas agências estatais do seu sistema bancário. A nova configuração dos fins nacionais se caracteriza pela retomada do crescimento econômico com a nova feição, caracterizada, por taxas de crescimento do PIB mais modestas do que as do período progressista do passado, mas com uma firmeza ou garantia maior, fundada na participação mais larga do mercado interno e continental sul-americano, além de uma grande diversificação do mercado externo em geral. 2. Com a preocupação da consolidação das instituições da democracia, incluindo as formas de participação maior da sociedade nas decisões de governo, juntamente com os objetivos fortemente definidos e bem marcantes no campo da distribuição de renda e da justiça social. E terceiro vetor, uma ascensão pronunciada do nível de autoestima nacional, associada a um grau bem maior de autonomia na política externa e uma presença internacional muito mais relevante e globalmente reconhecida. São os nossos fins nacionais definidos pela política brasileira. Finalmente, minha opinião, as projeções da evolução do nosso quadro político não abrem perspectivas de grande probabilidade para uma mudança de qualidade e de direção desses fins nacionais definidos há cerca de 10 anos. As correntes militantes organizadas em torno da definição alternativa de volta a uma política neoliberal parecem em declínio duradouro, mesmo considerada a hipótese de que, com o agravamento da crise mundial, a economia brasileira possa entrar em estagnação. As ações da oposição ao grupo que se implantou, a linha dos fins acima referidos, concentram-se não na crítica dessa política, mas nas denúncias de corrupção, repetindo a tática do moralismo corrosivo urdenista do passado, que só se impôs no poder através do golpe militar, hoje completamente inviável. Assim é que, a meu juízo, é provável a manutenção dessa nova linha de fins referidos, pelo menos por mais um extenso período que deverá ultrapassar a comemoração da efeméride dos 200 anos da nação brasileira. O segmento dessa linha não hesitará na adoção de medidas de aprofundamento da resposta à crise internacional, como algum tipo de controle cambial, da intensificação dos investimentos estatais indispensáveis, assim como não abandonará a busca explícita dos objetivos de redistribuição de renda e justiça social, nem abrirá mão do controle estatal da exploração do pré-sal e da consequente desenvolvimento das indústrias fornecedoras e dos importantes avanços tecnológicos que constituirão o maior legado dessa. Bom, basicamente era isso que eu queria apresentar como, evidentemente, como opinião pública. Minha não é verdade, não é ciência. Em política eu não acredito nesta capacidade de previsão absoluta da chamada ciência política. A política é influenciada por fatores extremamente voláteis e imprevisíveis e imponderáveis, então, mas pela sensibilidade, pela observação da vida política desse país nos últimos 50 anos, que eu acompanhei bem,
Me parece, a minha sensibilidade me diz que essa mudança de fins políticos ela vai perdurar por algumas décadas mais e isso, né, levará o país a uma nova feição política, social e econômica, na medida em que a mudança de modelo induzirá a essa, né, a que o país galgue esse novo patamar. Mas eu queria muito escutar, vou pedir a Tânia Bacelar que inicie. Isso é apenas uma apresentação inteiramente informal. Eu queria que a Tânia, depois o Eduardo, e depois o Marcos, e depois o Milton. Estou dizendo essa ordem, mas evidentemente pode ser alterada por sugestão de vocês. O meu enfoque vai ser o Nordeste. Boa tarde a todos. Economista falando de política, né? Se preparem. Pois é isso que eu quero. O político não fala de economia, o economista tem que falar de política. Eu vou pegar o tema pelo Nordeste mesmo, que eu acho que é o que eu entendo melhor. E tentar contestar um pouco uma certa visão que existe no Brasil sobre primeiro o que aconteceu no Nordeste nos anos recentes e os impactos políticos do que aconteceu. Primeiro, eu acho que a leitura predominante é de que tem um lado de verdade e a pior coisa é metade da verdade, né? Tem um lado de verdade é que a principal mudança que o Brasil passou, que foi conseguir retomar o crescimento associando com a inclusão social, ela foi muito benéfica ao Nordeste. Porque o Nordeste é um dos lugares do Brasil onde a pobreza se concentra com muita força, principalmente no Nordeste rural. Então, essa realidade, que é uma verdade, né, ela permitiu uma interpretação de que o apoio que o Nordeste deu a Lula, inclusive nos momentos de maior dificuldade do governo dele, e na reeleição em 2006 e na eleição de Dilma, tinha a ver com esse nosso traço, né? Quer dizer, os pobres do Nordeste, como sentiram um gostinho de participar do processo brasileiro, eles tinham atestado ali a sua gratidão, né? E é sobre isso que eu queria trabalhar. Primeiro que não começa no governo Lula a redução importante da miséria no Nordeste. Exatamente no Nordeste rural, onde tem o maior bolsão de pobreza no Brasil, foi o Constituinte, e não Lula, quem deu o primeiro passo fundamental para a mudança que aconteceu lá. Quando ousou estender a Previdência ao mundo rural, para desespero dos conservadores, né? Isso coincidiu no Nordeste com um momento muito importante. Nos anos 80, o Nordeste viu desaparecer do seu semiárido a produção de algodão. E a estrutura econômica do semiárido era baseada num tripé secular: pecuária, algodão e produção de alimentos. Desses três, o único componente de renda monetária para a grande maioria dos sertanejos era exatamente o algodão, porque a pecuária era do dono do latifúndio. E a agricultura de subsistência, pelo próprio nome, é para comer, né? Então, o componente de renda monetária que existia vinha da meação na produção do algodão. E o algodão recebe uma pancada do bicudo, uma praga, no começo dos anos 80, e no começo dos anos 90, com a abertura comercial, ele recebe a segunda paulada, que é
um momento em que o Brasil abriu de vez e ficou mais barato para a indústria brasileira comprar algodão na Rússia ou na África do que no Nordeste. Isso praticamente dizimou os algodoais. Então, você tinha uma massa de população sem renda. Foi exatamente ali, em 88, que o Constituinte veio e chegou junto dessa população. Isso teve um significado muito importante para nós, porque às vezes eu fico pensando o que é que teria sido do Recife, de Fortaleza, de Natal, se o Constituinte não tivesse feito isso, né? A vaga de emigração que a gente teria suportado. Então, isso tinha dado uma cobertura de proteção social importante para uma parte importante da pobreza da região. É verdade que o Bolsa Família exerceu um segundo momento de mudança aí, tá certo? Quando Lula veio e estendeu o Bolsa Família, né, ele chegou junto exatamente dessa população, né, da população mais pobre, que está concentrada lá, mais no meio rural até do que nas áreas urbanas, que também tem uma concentração grande, como aqui no Sudeste, tanto que do Bolsa Família o Nordeste tem 55% dos beneficiários e o Sudeste tem 25%. Porque o segundo endereço da pobreza no Brasil é a periferia dos grandes centros urbanos, que estão aqui, não estão lá. Então, só que, veja, no Nordeste tem uma característica importante do Bolsa Família, que é o seguinte, como a pobreza está mais concentrada nessa zona rural, que é organizada muito em torno de pequenos municípios, o impacto do Bolsa Família não foi só da proteção social, como foi aqui no Rio, como foi em São Paulo, porque aquele adicional de renda que vem para o Rio, que vem para São Paulo, não tem dimensão comparado com a estrutura econômica que gera uma renda muito maior aqui. Nos pequenos municípios do Nordeste é diferente o impacto. Você tem um impacto econômico e tem um impacto, você tem um impacto social e tem um impacto econômico. Porque aquele fluxo de renda adicional que vem permanentemente, ele dá a proteção social, mas ele mexe com a pequena base produtiva que existia ali. Você melhora a feira, você melhora a farmácia, você melhora a padaria. Então, o impacto daquele programa não foi só para os mais miseráveis, foi também para um conjunto maior de população que recebeu aquela transferência de renda. Outra medida muito importante, que já passou aqui várias vezes desde o primeiro dia, foi o aumento do salário mínimo. Foi muito maior o impacto dessa medida no Nordeste do que no Sul e no Sudeste. Porque quando a gente olha a estrutura de renda da população ocupada no Sudeste e no Sul, como o mercado de trabalho é um mercado de trabalho mais organizado, mais dinâmico, a maioria dos trabalhadores estão do salário mínimo para cima. No Nordeste, você tem a maioria das pessoas ocupadas exatamente nessa primeira faixa de rendimento. Então, aquela medida teve um impacto muito grande aí no Nordeste urbano, tá certo? Então, a outra tinha sido, as duas outras no Nordeste rural e o salário mínimo no Nordeste urbano, tá certo? Que teve esse impacto diferenciado. O problema é que não foi isso, essas duas medidas mexeram com a renda e a renda mexeu com o consumo. E aí o Nordeste começa a aparecer como um mercado dinâmico, não é? Só que não teve só ampliação da renda no Nordeste. Teve aumento do investimento, que bateu em outras camadas sociais. Então, aquela análise que a Vanessa fez de manhã para o Brasil é verdade também para o Nordeste. O que aconteceu recentemente não foi só dinamismo do consumo, foi também ampliação significativa do investimento. Isso lá é muito importante, tá certo? Há dois tipos de investimento. O investimento privado, que veio puxado pela dinâmica do consumo. Tanto daquele pequeno e médio tecido produtivo local, que é estimulado
pelo aumento do consumo, como grandes empresas de fora que viram aquele mercado dinâmico e foram para cima. Então, você tem uma dinamização do investimento que não bate nos pobres, bate acima em outras partes da sociedade, né? E teve o investimento público, que o PAC também levou alguns projetos de peso, né? E a Petrobras teve um papel muito importante. A retomada do investimento da Petrobras teve um papel importante no anúncio, por exemplo, de 3 refinarias para o Nordeste. Isso tem um peso político muito forte, né? O Nordeste se sentir participante daquele novo momento da Petrobras. Vocês não imaginam o que isso tem de carga simbólica, que é muito importante na política, não é? Por exemplo, vários estados do Nordeste receberam estaleiros, inclusive Alagoas, que é o estado do Nordeste que tem mais dificuldade econômica, não é? E permanece assim. Alagoas hoje tem um estaleiro que veio da mudança na política de compras da Petrobras. Então, estou querendo dizer que essa adesão que aparece do Nordeste a esse novo momento da política nacional, ela tem raízes muito consistentes. Não é o fundão do Nordeste que apoiou, que é o nome que usam, não é? O nome é até pejorativo, não é? É muito mais, teve um espraiamento maior de adesão por conta de tudo isso que eu estou falando. Então, essa é a minha primeira reflexão. A segunda é que o apoio ao governo federal ele se transbordou para os governos estaduais. E é muito interessante a gente ver que as forças conservadoras foram perdendo terreno com muita rapidez também no Nordeste. Se a gente olhar as safras de governadores recentes, a gente percebe isso. O grande foco de resistência é o Maranhão. Tá certo? O Maranhão, porque Lula segurou Sarney, vamos ser sinceros. Tá certo? Né? Segurou o PT, destruiu o PT do Maranhão, na verdade, me desculpem, mas eu acho que praticamente amarrou, garroteou o PT do Maranhão e segurou Sarney. Aí você não vê mudança no Maranhão. E no Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte vinha passando por uma tendência muito positiva já antes, na década anterior, e se sentiu meio fora. Eu acho que a escolha da refinaria em Pernambuco, Ceará e Maranhão bateu negativamente no Rio Grande do Norte. Tá certo? E o Rio Grande do Norte deu o troco e devolveu o Estado ao DEM. Tá certo? Então, acho que o Rio Grande do Norte é um pouco diferente do que aconteceu nos outros estados. Mas, quando a gente olha para o resto, a gente vê de ACM para Jacques Wagner, é uma mudança importante, tá certo? Então, acho que tem mudanças muito interessantes que bateram também nos governos estaduais, mais do lado, vamos chamar assim, das forças mais progressistas e menos do lado das forças mais conservadoras, com as nuances que cada caso permite, tá certo? Obrigado. Bem, vou pedir ao professor Eduardo que faça agora a sua apresentação, Eduardo Raposo, da PUC do Rio, depois o Milton Temer, e vamos deixar para o fim o nosso Marcos. Eduardo. Tá bom, já está ótimo aqui. Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa presente. Quero cumprimentar também o Centro Celso Furtado. Um prazer estar aqui. Agradecer nas pessoas da Rosa Freire e do Ricardo Ismael esse convite. Certamente esse tema é extremamente pertinente, não é? E atual, não é? Bastante amplo. Não é? A importância da dimensão política no novo ciclo do desenvolvimento brasileiro. Eu vou tentar falar alguma coisa que já foi tocada aqui sobre os ciclos econômicos e políticos que talvez nos ajudem a pensar o momento do Brasil no que está acontecendo no mundo. Né?
Se nós considerarmos, por exemplo, as reflexões de um importante autor chamado Albert Hirschman, num livro chamado As Paixões e os Interesses, o Estado e o mercado foram as duas principais instituições criadas pela modernidade do mundo ocidental, né? Elas vieram em substituição a uma sociedade teocêntrica que era característica do mundo medieval, né? Mais recentemente, né, no século XIX, se nós considerarmos, por exemplo, o que nos disse Karl Polanyi num clássico também chamado A Grande Transformação, o século XIX foi um século basicamente liberal. E não só liberal, foi um século no qual, né, os mercados se autorregularam, diferentemente de tudo quanto tinha havido nos momentos precedentes, né? A partir do século XX, no Brasil, esse século XX teria começado em 1930 e teria acabado em 1970, foi um curto século XX. O que predominou, né, foram as políticas keynesianas, a participação mais intensa dos governos e do Estado na promoção do desenvolvimento, caracterizando um desenvolvimentismo, né, o Estado interferindo na produção do aquecimento econômico e do bem-estar social das populações. Bom, dentro dessa perspectiva, né, considerando-se o Estado e o mercado como as duas principais instituições da modernidade do mundo ocidental, se nós analisarmos os últimos 150 anos, né, esses 150 anos nos remetem aos papéis desempenhados circularmente, tanto pelo Estado quanto pelo mercado, na regulação das crises do capitalismo, né, mostrando que suas virtudes são relativamente estreitas e suas soluções não são tão definitivas quanto nós podemos crer. Por exemplo, se nós pensarmos na chamada longa depressão do capitalismo, de 1873, que conjugou de maneira explosiva excesso de créditos e uma superprodução industrial, com a incapacidade dos mercados de absorver os produtos oferecidos, essa situação teve como efeito a ação reguladora dos governos, notadamente da Europa e dos Estados Unidos, né, que ativaram barreiras para proteger suas produções e os empregos da classe trabalhadora, né, da produtividade, sobretudo da Inglaterra. A crise de 1929, também no mundo liberal, né, no mundo essencialmente dominado pelo mercado, né, encerrando um período de força política e econômica dos mercados financeiros e de um liberalismo autorregulado, para usar de novo a expressão do Karl Polanyi, dá lugar ao nascimento de estados mais intervenientes, mais presentes na regulação do mundo capitalista, estados mais keynesianos, que se afirmaram, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, como patrocinadores da estabilidade social e do crescimento econômico do mundo ocidental. Porém, essa situação se inverte, como se inverterá futuramente, posteriormente, no transcorrer do século XX, né, e invertendo esses sinais. Esses estados que financiaram o bem-estar social de boa parte do mundo entram em crise em função dos anos 70. Globalização, um capitalismo que não era mais o mesmo, o mundo não era mais um Estado keynesiano e uma indústria fordista. Uma sociedade mais globalizada, crises financeiras, hiperendividamentos, e esses elementos todos fazem esse Estado esgotar a sua capacidade de produzir bem-estar social e crescimento econômico. A respeito desses períodos de financiarização, é interessante se nós olharmos o que escreveu Giovanni Arrighi, que é um historiador italiano que escreve dentro dos padrões do Brodel, olhando a longa duração do capitalismo, podendo, portanto, estabelecer correlações mais nítidas e mais visíveis. Ele diz que essas financiarizações não são inéditas e nem foram inéditas nos anos 1970, e tendo ocorrido várias vezes na história do capitalismo, apontando não só para a crise dos anos 70, mas também, não é, para as manifestações cíclicas do capitalismo em sua dimensão histórica mais ampla. Só que esses sinais, não é, se invertem de novo na crise financeira dos anos 2008, que começou nos Estados Unidos, atingindo rapidamente uma economia global extremamente interdependente e trazendo de volta a importância dos estados e dos governos, não é, que passaram a desempenhar vultosos recursos
para estimular a economia de seus países e evitar, de novo, que a depressão econômica atingisse a sociedade de uma maneira mais grave. Como sabemos, a turbulência que passou a atingir a economia global tem como um dos seus principais componentes riscos excessivos assumidos pelo mercado de crédito e falhas nas práticas de supervisão desses mercados financeiros, tendo trazido também, e de novo, a discussão sobre a capacidade desses mercados se autorregularem e sobre a vocação e as atribuições do Estado nas sociedades modernas. Assim sendo, para melhor compreender as instituições econômicas, é necessário estar olhando de maneira cuidadosa os aspectos cíclicos da economia capitalista. No Brasil, essas crises e esses ciclos se manifestaram no século XX através de um Estado desenvolvimentista que começou basicamente nos anos 1930 e teve sua face mais virtuosa entre os anos 1945 e 1970, o que na dimensão mundial o Hobsbawm chamou dos 30 anos de ouro da social-democracia, né? Foi um crescimento que houve no Brasil sem precedentes, apesar do nosso Estado corporativo, da nossa sociedade corporativa ter distribuído de maneira extremamente desigual os benefícios dessa modernidade. Nos anos de 1970, com o esgotamento dessa capacidade de expansão da produção industrial e da riqueza nacional, a crise de 1970 coloca de novo esse Estado em declínio e lança o mercado como sendo um protagonista importante da dinâmica social, né? Tentando combater processos de hiperinflação e de endividamento. Essa história do Brasil é uma história também que se encaixa, né, no que há de ciclo econômico no mundo, mas com as suas especificidades. O governo Dutra, por exemplo, foi um governo híbrido. Se no primeiro momento foi um governo mais liberal, no segundo momento foi um governo, né, teve o Plano Salt, um governo que mudou a política cambial, foi um governo mais interveniente. O próprio governo Vargas, que foi um governo essencialmente desenvolvimentista, depois da crise de 1953, com a substituição de Horácio Laffer, Ricardo Jafé para Oswaldo Aranha e Marcos de Souza Dantas, há uma preocupação também com a regulação, não é, com a anti-inflação e com o combate ao déficit público. Juscelino foi eminentemente desenvolvimentista, Jânio Quadros queria arrumar a casa para depois ser desenvolvimentista, mas acabou-se nessa primeira fase. Não é? O governo Goulart, apesar de ser um governo de natureza desenvolvimentista, no plano trienal, que foi concebido por Celso Furtado, tinha uma parte monetária importante, que foi escrita pelo Casimiro Ribeiro, que foi um membro da SUMOC, mostrando também preocupações com a questão monetária durante o período Brochado da Rocha. Então, dentro desses ciclos e crises, né, o governo Castelo Branco dos governos militares foi o único governo com preocupações estabilizadoras. Né? Ele montou o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, e todos os governos militares, a partir de então, foram governos preocupados com o crescimento acelerado, né? Produzindo também uma concentração de renda extraordinária em função da natureza daqueles governos. Né? Até o governo Figueiredo, nós tivemos planos desenvolvimentistas no Brasil. Né? O governo Figueiredo, o segundo PND. A partir de então, com a crise dos anos 70, todos os governos se preocuparam com o inimigo número 1 que se estabeleceu na política nacional, na política econômica, que foi o processo inflacionário. Assim sendo, do governo Sarney até os 3 primeiros anos do primeiro período do governo Lula, a preocupação era de combate à inflação. E a partir do terceiro ano da primeira gestão do governo Lula, criou-se as condições, não é, globais e locais, não é, para que nós pudéssemos configurar de novo uma situação propícia ao desenvolvimentismo. Então, apesar dessa crise de 2008 ter reduzido significativamente os créditos internacionais, o Brasil se encontra novamente com sua vocação desenvolvimentista, que vem caracterizando a atual administração do governo Dilma. Eu espero que isso dure bastante tempo, como o senador Saturnino acaba de mencionar, e que produza riqueza, felicidade geral para a nação. Muito obrigado.
Tem que vir a contracorrente, né? Claro. Bom, eu primeiro quero agradecer e homenagear, fundamentalmente, Rosa Furtado, minha amiga de longa data. É verdade que ela era menininha ainda. Eu era muito mais amigo do Ion, mas principalmente pelo trabalho que fez junto com o Celso Furtado e pelo trabalho que fez sobre Celso Furtado, que é da maior importância, haja visto esse centro. Quero homenagear também meu amigo, velho companheiro Saturnino Braga. Estar numa mesa com ele no BN10, onde ele foi um dos quadros fundamentais para a consolidação dessa instituição, também é uma honra para mim. E, enfim, saúdo os companheiros da mesa. Queria ter aqui o Ricardo Ismael, com quem sempre faço bons debates políticos, e vou fazer a discussão, não em torno dos dados econômicos, mas fundamentalmente em cima do que eu entendo por algo que o próprio Saturnino colocou na abertura dele. Até aqueles que dizem que vão debater a economia, principalmente esses, pelo aspecto técnico, gestor, administrativo, esses são os mais canalhas, porque esses não têm coragem de dizer que querem fazer a economia do grande capital. Sempre são esses. Já dizia lá um pensador, Alain, um pensador francês do começo do século XX, toda vez que alguém aparece com a ideia de que acabou a dicotomia entre a esquerda e a direita, pode estar certo que esse cara é de direita. Isso é um dado consumado. Então, eu concordo inteiramente com a abertura que Saturnino fez, e isso norteia, inclusive, a minha posição política atual. Eu quero dizer a vocês que eu sou um petista histórico, porque entendi que o PT, aqui no Brasil, foi o partido que melhor desempenhou o que, para mim, tem como modelo de política partidária, que era o Partido Comunista Italiano do pós-guerra até os anos 70. Eu diria até o período Berlinguer. Quando entra a escumalha posterior, não, aí é o suicídio ideológico. Então, eu sou um petista histórico. E por ser um petista histórico é que eu discuto uma posição de oposição ao governo Lula que não tem nada a ver, quando se pretende dizer, com o que é a oposição de direita. Até porque a oposição de direita, e o Saturnino lembrou bem, não é uma oposição programática ao governo Lula. Não é quando eu digo governo Lula, entendo inclusive o governo Dilma como uma continuação daquilo que foi a ideologia estabelecida a partir de chegada de Lula ao Planalto. Eu tinha um texto preparado. Aí, hoje, com jornais, eu digo, não, eu vou para lá, vou improvisar a partir da abertura do Saturnino, vou agir covardemente. Quando eu abri esse jornal, eu sou de uma geração, meu pai era um velho imigrante autodidata, que tinha, ao fim da vida, o livro de cabeceira dele era a mitologia grega. Era um comerciante em Vila Isabel, de Armarinho, mas era maçom, era uma pessoa que contribuía com o Partido Comunista Brasileiro aos tempos do Socorro Vermelho. E papai, eu me lembro de umas frases que ele me dizia nos anos 50. Eu estava começando a me interessar, crise de Suez, eu filho de Sírio, interessado e tal. Senhora, meu filho, quando eu estou na dúvida, e a dúvida sempre pode existir no clima da Guerra Fria, eu leio o editorial do Globo e vou para a posição ao contrário. Ele disse isso nos anos 50. Olha o que está na página 3 do Globo de hoje. Olha o que está na página 3 do Globo de hoje. O PSD, o PSDB, eu tenho até emoção negativa, vergonha alheia. O PSDB cumprimenta a presidente Dilma. E mostra aqui algo que o Saturnino começou a chamar a atenção, que eu acho importante, e é fundamental. Quando a gente diz, o PSDB não tem oposição programática. Todas as medidas conservadoras, monetaristas, fundamentalmente de caráter do interesse do grande capital, tomados pelo governo Lula, tiveram o voto do PSDB. Eu me lembro do Roberto Jefferson, porque eu sapeio a Câmara, TV Câmara e TV Senado, fazendo, na abertura do mandato, Roberto Jefferson era um dos maiores apoiadores do governo Lula. E ele se virava para a bancada do PSDB e do PFL e dizia, olha, eu entendo o Babá, porque o Babá combateu aqui o que hoje vocês estão combatendo, mas naquele tempo vocês apoiavam, que era fundamentalmente a virada, sobretudo no aspecto da Previdência, da Seguridade Social, que foi assumida durante o governo Lula no primeiro grande approach com o sistema financeiro privado. E ele dizia isso. O Babá tem coerência quando hoje faz oposição ao governo Lula. Vocês não. Se virava e dizia isso para a bancada do PSDB e PFL. O que ele está fazendo era o que a gente defendia. Esse discurso está gravado. Roberto Jefferson dizia isso, que é um quadro político da direita.
com todas as marcas da direita, inclusive a competência na corrupção. Porque ele dizia, tem que saber fazer. É inerente, vamos deixar claro, é inerente ao sistema capitalista a questão da corrupção. Qual é o capitalista que se dá melhor? Aquele que consegue ser o mais eficaz na competitividade. O que é a competitividade? É a competência para driblar as leis tributárias, fazer evasão de divisas e fugir das obrigações trabalhistas. Esse é o grande competitivo do sistema capitalista. É em si um criminoso. Eu entendo isso e aprendi muito disso dentro do PT. Então, quando eu me digo PT, eu sofro muito com a avaliação do quadro atual. Tânia Bacelar falava da questão do Bolsa Família. A última vez que eu tentei ser economista, parei por aí, foi em 2007. 2007, no mês de setembro, se tornavam públicos os lucros dos bancos, terceiro trimestre e tal. E eu constatava ali uma coisa brutal em 2007. Ou seja, já era o 5º ou 6º ano do governo Lula. 5º ou 6º. Aquilo que era lucro do segundo banco privado brasileiro, o Bradesco, o lucro em 9 meses do Bradesco correspondia ao que ia ser gasto naquele ano para dar Bolsa Família a 11 milhões de famílias brasileiras, ou seja, 44 milhões de brasileiros. Um banco privado, no lucro de 9 meses, fazia nesse lucro aquilo que o governo pretendia gastar durante o ano para a Bolsa Família. Lembre-se, tem um que ainda teve mais. O primeiro tinha 500 milhões a mais do que era dedicado ao Bolsa Família em 2007. Era o Itaú. Ou seja, a família Setúbal, mais o grupo que administra o Bradesco sozinho, esses dois, de lucro em 9 meses, abocanharam o dobro do que o erário despendeu para tirar da miséria 44 milhões de brasileiros. Aí a gente entende a frase do Lula, mais do sindicalista do que do líder de um partido que se pretendia socialista, ao dizer que cuidar da pobreza é barato. Que vem coincidir com uma outra frase posterior, nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro como no meu governo. Foi por incompetência? Não, foi por opção política. É aquela visão sindicalista que começa, e eu sugiro a vocês olharem. Leon Hirschman, meu saudoso amigo de infância de Vila Isabel, cineasta, estava fazendo Eles Não Usam Black Tie em São Paulo. Estava filmando Eles Não Usam Black Tie. Quando ocorre a greve do ABC. Ele, entusiasta, Leon Hirschman, um revolucionário, um comunista, um permanente combatente, Saturnino o conheceu bem também. Ele desce com a equipe dele para fazer a filmagem daquilo que estava acontecendo no estado da Vila Euclides. A Beth Mendes, inclusive, aparece no estádio, quando você vê o documentário e vê o filme, ela está com a mesma roupa do personagem. Eles descem direto. Ele interrompe a filmagem para isso, porque para ele a militância política estava na frente até das suas obrigações profissionais. E Leon Hirschman, quando filma, vai para a última cena do filme, é simbólica, porque eu vim viver isso no PT depois. O que é a diferença do líder sindical para o líder partidário e para o estadista? Na hora, o Lula tinha se acertado com as montadoras, com a Volkswagen principalmente, tinha se acertado. Mas ele tinha se acertado no momento em que era mais intensa, dentro da base social, a massa operária, a vontade de continuar na greve, porque estava sentindo a sua força. E a força estava tão grande que o Lula entrou, e ali diz, não, agora é hora de parar. O que ele faz? Ele bota o alemão na frente. O alemão, na época, não era o social-democrata que se tornou depois, ele inventou uma confederação sindical social-democrata. Ele era o mais radical de todos. Topou a jogada com o Lula, ele vai para o microfone e diz, está na hora de parar. E o Lula entra depois, está na hora de parar. E para uma greve no momento do pique. O que já era uma vitória, mas fundamentalmente ali marca algo que para mim se projeta no Lula estadista. O limite da minha luta pela classe trabalhadora vai ao ponto de eu não entrar num confronto direto com os setores do grande capital hegemônicos. Eu tenho que administrar. Isso é típico do sindicalismo, que, vamos ter claro, não é um instrumento da revolução proletária. Ao contrário, é um instrumento do ajuste da classe operária ao sistema capitalista. É a disputa do salário dentro do sistema capitalista, e não mais. Então, objetivamente, quando a gente segue o que foi colocado, e o Eduardo faz com uma precisão assim, acadêmica muito cuidadosa, eu fico reparando o seguinte, desenvolvimentismo do governo Lula, o quê? O que é esse desenvolvimentismo? Nós tivemos uma sorte brutal de existir uma China consumindo qualquer grão de terra
produzido em qualquer lugar do mundo para poder, à custa do trabalho escravo, se impor dentro do regime capitalista mundial. Então, pela primeira vez, eu acho que na história da economia, Saturnino me corrija se eu estiver dizendo errado, ser exportador de matéria-prima era mais negócio do que ser produtor de mais-valia. Porque a mais-valia, ninguém tinha condição no regime democrático de produzir mais-valia com preço mais baixo do que a China produzia com seu trabalho escravo. E pela imensidão de consumo que a China fazia, ter matéria-prima para dar para a China era boa coisa. Então, matéria-prima passou a ser algo fundamental. O Brasil para de ter siderurgia, passa a exportar ferro, para de pensar em aço. Aliás, é bom lembrar, né, que o Gerdau, essa grande figura conselheira do governo, comprou a siderurgia em Pernambuco para fechá-la, logo no começo dessa área de privatização. Eu me lembro bem disso. Então, objetivamente, o que é esse governo, se não a marca de uma política que se consolida agora, de ser o governo de transnacionais, do agronegócio e dos banqueiros? Onde é que está a tônica do desenvolvimentismo? Quem viveu o momento Juscelino lembra bem. Vocês quase todos jovens não lembram. Mas quem tem mais idade, o governo Juscelino, e olha que eu olhava ali, pô, o regime capitalista, mas era um regime de festa. Eu me lembro disso, eu comentava, eu era da Marinha na época, eu me lembro de alguém que depois ia ser almirante, era o Ferrenho o nome dele. Eu me lembro desse papo, ele era tijucano como eu, então eu me lembro dele dizendo, pô, esse país está em festa. Porque nós não participamos muito da política, e é verdade, o governo Juscelino criou um clima. Estagiário de engenharia e de medicina tinha carro no último ano trabalhando como estagiário em hospital, com salário de estagiário, hospital público. Engenheiro tinha salário, estagiário de engenharia, ótimo. Então, quem viveu esse clima, é difícil imaginar que a gente esteja vivendo não só o regime desenvolvimentista, como um regime desenvolvimentista que tinha que ser diferente do de Juscelino, porque tinha que ser um regime desenvolvimentista voltado fundamentalmente para os setores trabalhadores. Mas não é. E isso se define fundamentalmente na manutenção da mais cruel política tributária que este país já teve, inclusive aí colocando o regime ditatorial. Nunca, nem no regime ditatorial, nós tínhamos 2 faixas de imposto de renda para a pessoa física. Termina concluindo o bravo Moreira Franco com seu ministério estratégico a dizer que classe média alta é quem tem renda familiar de R$ 1.600 a R$ 2.000, o que pressupõe que quem ganha R$ 2.100 e o Eric Batista são todos da mesma classe social. São todos da mesma classe social. Sim, porque de 2.000 para cima é alta. Classe média alta é de 1.600 a 2.000. Então, por esses critérios, é um risco muito grande fazer o mergulho. Agora, onde é que está a competência? A competência do Lula, que e aí entra a lógica sindical, eu tenho que conceder alguma coisa. Eu, por exemplo, sou profundamente grato à política externa do governo Lula. Muito da América Latina se mantém nesse confronto no plano internacional, porque é verdade, o governo Lula deu apoio. Mas nem aí havia contradição com o grande capital. Porque na primeira vez em que a contradição com o grande capital ocorreu, Lula não hesitou em colocar Celso Amorim defendendo o grande capital. Foi no caso do Equador, quando uma das nossas empreiteiras, que a gente sabe que forma trabalha, foi condenada internacionalmente por uma hidrelétrica lá construída e pelas condições absolutamente predatórias em que deixou aquela obra final. O governo do Equador ganha uma parada internacionalmente. E nós aqui assumimos a posição de defender essa empresa, não sei se era... É uma das duas. São 2 ou 3 da patota e tal. Hein? Foi a Odebrecht. Assumimos a... Quer dizer, mas por que isso que eu quero dizer? A defesa da Venezuela, claro. A Venezuela nós temos super... Quem tem mais interesse nas boas relações com a Venezuela é a Fiesp, pô. Tal superávit que a gente tem de comércio exterior com a Venezuela. Então, mas aí pelo menos tem um lado competente. Com isso ele galvanizou uma ideia que, mesmo é importante dentro do quadro mundial, em que a política Bush se mantém no governo Obama, até com sofisticação, porque não tem aquela brutalidade explícita, mas tem uma agressividade criminosa oculta, tipo essas intervenções em países estrangeiros para assassinar quem é considerado líder terrorista perigoso. O Obama manteve tudo isso, então, nesse quadro, é evidente que ter essa relação com a América Latina foi muito positivo. Mas isso eu olho preocupado, porque dentro do quadro atual, e vendo fundamentalmente a relação que se assume hoje. Olha, eu estou com uma sensação ruim. Não é que eu defenda, eu tenho sérias preocupações com a forma de... Eu vou encerrar aqui. A forma de conduzir greve no serviço público. Eu tenho discutido isso muito com meus amigos.
Eu, por exemplo, acho que greve de serviço de saúde tem que ser prestar um serviço do lado de fora do hospital, na rua. Ficar ali atendendo o pessoal. Porque o patrão é que tem que ser atacado. E não... Com todo esse problema. Agora, a verdade é a seguinte. Por conta de ficar anunciando que é o salário do auditor de não sei o quê, do delegado de não sei o quê, omitir a condição absolutamente degradada em que se encontram os profissionais da saúde e da educação nesse país e achar que eles são privilegiados porque têm o estatuto da estabilidade no emprego e dizer que isso hoje é um ganho, é a melhor maneira de se ver o grande capital. E dizer que vai transferir recursos para a iniciativa privada para garantir emprego na frágil iniciativa privada, esse sim tem que ser defendido, me lembra o Bush justificando isenção de imposto para os ricos nos Estados Unidos sob esse mesmo argumento. Era esse o argumento do Bush nos Estados Unidos para isentar os ricos, porque os ricos produzem emprego. Então, objetivamente, eu tenho um pouco de calma, eu pedi até certa hora, quero falar, para ter alguém antes, depois, afinal nós estamos numa instituição oficial, evidentemente, Saturnino é um senador desse partido de governo que cometeu a gentileza e teve a coragem de me convidar para participar dessa mesa. Então, nesse quadro, não sei se ele repete, é nesse quadro, eu quero deixar claro para vocês o seguinte. Eu tenho uma grande preocupação, porque nesse momento vai começar a saber, quando você vê a Veja, o Globo, quando você vê Fernando Henrique Cardoso, todos eles defendendo o governo Dilma, eu tenho uma imensa preocupação com aquilo que Carlos Nelson Coutinho caracterizou de forma absolutamente sintética e eficaz. Eu tenho uma imensa preocupação com a americanalização da política no Brasil. O que é essa americanalização da política no Brasil? É aquela farsa que existe nos Estados Unidos, da substituição de um presidente pelo outro, como se fosse a Casa Branca que governasse o Estado, e não o complexo industrial militar petrolífero que determinasse as políticas por essa Casa Branca. Aqui no Brasil, lamentavelmente, nós estamos nos submetendo exatamente a isso. Os governos se sucedem até na alternância em nome da submissão ao complexo transnacionais, agronegócio e banqueiros. E isso é o prenúncio de barbárie. Obrigado. E eu fiz a minha apresentação ontem, muito certinha e tal, e fui jogado aqui na mesa, mas que me deu essa satisfação E eu... É porque eu... Alô? Alô? Agora tá. Então, eu elenquei uns 7 pontos breves. O tempo é muito curto para tratar de questões tão candentes e tão sérias. Né? Então, eu tinha apontado como primeiro ponto falar de um novo ciclo de desenvolvimento. Implica, no mínimo, né? Pensar, fazer alguma alusão aos ciclos anteriores e levantando a questão se realmente nós estamos vivendo um novo ciclo de desenvolvimento. Quer dizer, nós tem uma literatura já relativamente grande sobre neodesenvolvimentismo. Ainda ontem, com Ismael, a gente discutiu isso com a Vera Cepeda, e é uma questão conceitualmente e empiricamente complicada. Né? Então, mas eu aqui vou me valer de Celso Furtado
como fio condutor dessa breve intervenção. Então, eu começo pela Construção Interrompida, que é um livro maravilhoso, um pequeno livro de Celso Furtado, que para mim é uma obra-prima, né? E dentro da leitura que a gente faz da história política e econômica do Brasil, né, a Construção Interrompida mostra um pouco, Eduardo já tocou nesse assunto, né, um Brasil que cria o seu Estado Nacional em 30, por uma via revolucionária a princípio, mas logo a seguir autoritária, né, até 45, né, mas que, se a gente quiser entender a era Vargas, a gente não pode entender só o segundo governo Vargas, a gente tem que entender esse primeiro governo Vargas. Então, eu acho que aí, seguindo a trilha de Celso Furtado, o Brasil começa a se consolidar como um Estado moderno, estabelecer ministérios e organizar a burocracia do Estado e tudo mais. E na sua segunda fase, aí, graças a Vargas e a pessoas que eu venho estudando recentemente, tentando reavaliar, por exemplo, os boêmios cívicos, né, Rômulo de Almeida, Cleanto, quer dizer, essas pessoas, o próprio Inácio Rangel, que foram fundamentais, e a gente vê a contradição já latente dentro do próprio governo, um governo que tem ministros conservadores e Vargas por trás tentando fazer uma política diferenciada com a Petrobras, com a Eletrobras, que foi uma vitória profunda. Quer dizer, os interesses, nós estamos aí já vivendo no pós-45, Guerra Fria, Bretton Woods já está estabelecido, e aí o que é que a gente vê? Uma intervenção bastante acentuada do governo Roberto Campos, inclusive, e outros que estão trabalhando na direção contrária dessa posição. E eu entendo 64 como, quer dizer, 64 faz parte de já do sistema da Guerra Fria. A gente não está isento disso. Não é? Então, o Brasil cai, esse processo ele se alastra pela América Latina, aquela tese do dominó, ela é perfeita para entender esse processo. Não é? Então, até 64, com todas as contradições das elites brasileiras, elites conservadoras, autoritárias, com esse ranço, não é? Há uma tentativa de fazer política nacional e de fazer alguma inclusão social. Não é? E esse estertor vai chegar justamente no governo Juscelino, no governo João Goulart. Não é? Quais eram as duas principais tarefas, digamos assim, do governo João Goulart? Era a lei contra a remessa de lucros, né, e o início da reforma agrária. Então, com esse processo interrompido, né, e aí eu tenho algumas discussões sobre algumas pessoas que, para tentar entender a lógica do desenvolvimentismo no Brasil, falam de nacional desenvolvimentismo no regime militar. Para mim, isso é um contrassenso. Né, porque você vai fazer crescimento econômico com capital internacional e a gente vai fazer modernização conservadora, não é? Com um custo social tremendamente perverso. Não é? E outro momento que eu acho que eu coloquei aqui como o terceiro ponto, não é? Quer dizer, que a gente precisaria entrar mais no detalhe do que representa dizer dimensão política. Não é? Dimensão política enquanto é uma escolha, é capacidade de decisão, é poder, não? E o que representa dizer dimensão política num país que tem essas características, não? Das oligarquias, do capital nacional associado intensamente e com uma entrada profunda do capital internacional que a gente viveu durante os anos 80, não? Com reflexo na nossa trajetória política e econômica. Não? Então, uma questão que também Celso Furtado traz à tona, quer dizer, nós somos um país cujas decisões centrais da economia e da vida social são decididas fora do país. Isso está inteiramente em Celso Furtado. Não é? Então, essa perda de capacidade de gerenciamento do Estado, não é? Ou não é? Um Estado não é? Que está associado a isso representa o regime militar no Brasil. Não é? A crítica que Celso Furtado faz ao milagre também vai junto com isso. Não é?
Um quinto ponto, que eu acho que é um divisor de águas, que eu coloquei aqui também, para falar rapidamente, é o processo de globalização. Quer dizer, a gente tem que distinguir, eu creio, né? Eu acho que o Chené faz isso muito bem. Não, quando fala de globalização, antes da globalização, a gente está falando da internacionalização do capital internacional, e aí a gente está falando das grandes corporações multinacionais como os agentes essenciais, né? Dessa internacionalização, mas a globalização é alguma coisa muito mais forte. É um rearranjo, quer dizer, é a destruição do keynesianismo, né, das políticas anticíclicas, e é a expressão da Reaganomics e do thatcherismo, que fez com que não só toda a política internacional ela fosse mudada, e nós começamos a seguir um padrão profundamente perverso. E aí eu acho que tem um elemento central nessa questão da globalização, é que após o fim, ou uma alteração, uma mescla de Fordismo com Flex Specialization, o que quiserem chamar, né? A Europa, os Estados Unidos, o Japão, né? Sobretudo a Alemanha e o Japão, e nessa época os Estados Unidos tinham perda de produtividade, se fala, né, com isso, de que com a Europa muda completamente, esses países centrais mudam completamente a sua lógica de produção, e nós estamos pagando dívida externa. Isso dura, isso é um custo, isso não só o Brasil, isso México, né, Argentina, Polônia, né, a periferia do capitalismo, se vocês quiserem. Né. Nesse sentido, apenas dizer brevemente que se a gente analisa, revê a CEPAL, esse conceito de centro-periferia, com todas as modificações, eu acho que ele é um conceito que permanece. É um conceito extremamente importante ainda, dada a correlação de forças que nós temos, não só do sistema financeiro, mas também, sobretudo, no nível da inovação tecnológica, que é o carro-chefe da obsolescência programada do capital, né? Do capitalismo. Então, esse processo de globalização, ele é terrível porque ele tem implicações estruturantes, né? E na periferia, nós saímos de uma década perdida e entramos logo a seguir, quando os capitais internacionais retornam, eles vão retornar, né, já fazendo compras e aquisições, e aí nós estamos no consenso de Washington. Né? E aí se vem toda a retórica do John Williams, né, redução do Estado, e tem uma cientista das relações internacionais, Susan Strange, que escreveu um livro muito interessante, The Retreat of the State, a retirada do Estado. Esse livro dela é muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, é problemático porque, se de um ponto de vista, depois o Reagan, ele inaugura isso, não é? E é o modelo. Não é? Ele vai aumentar os gastos militares, não é? Ele vai reduzir os gastos sociais, não é? Ele faz isso profundamente e vai reduzir os impostos para os ricos, para favorecer o capital financeiro e os grandes capitais nos Estados Unidos. Quer dizer, o dólar sobe, os capitais internacionais, o dólar, que é a moeda de reserva, então a nossa dívida ela extrapola, e aí nós tivemos o Brasil quebra em 83. Eu estou apenas mostrando como todo esse desenrolar da política, ele tem efetivamente um aspecto muito importante de como as elites brasileiras elas gerenciam o Estado e lidam com esse enfrentamento, mas que também muda a correlação de forças internacional. Né? Agora nós estamos com a inserção norte-americana. Né? É aí que a gente começa a falar no hegemon, no grande hegemon. Os Estados Unidos agora tem a força militar, tem a força financeira, industrial e tecnológica. Né? Agora está sofrendo inflexões. Né? São questões a discutir. Eu não tenho muito tempo aí, mas nessa história toda, do que a Susan Strange fala de retreat of the state, eu tenho um entendimento do Estado muito mais brodeliano, no sentido de que o Estado é o criador do mercado. Quando o Estado precisa fazer guerra, quando o Estado começa a emitir títulos, não é? Então é o Estado, isso está muito claro em Brodel. E um sociólogo francês, Bourdieu,
num livrinho dele muito interessante, Contrafogos, ele fala da mão direita e da mão esquerda do Estado. Não é? A mão direita do Estado é a mão que diz que se retirou, mas que está o tempo todo alimentando o grande capital. Não é? E a mão esquerda, que é a que deixa impressões digitais. Muito bem. Não é? Então, essa coisa da neutralidade ou da redução, eu acho isso uma ficção. Quer dizer, o Estado está aí, mas o Estado ele está comprometido com os interesses dos grandes capitais internacionais, sobretudo financeiros, que dirigem esse processo. Então, esse, para mim, é o quadro onde a política brasileira, nós saímos da ditadura, do regime militar, que fez um mal tremendo a esse país, não é? E demos continuidade a essas políticas. Nós tivemos, não é? A gente sabe, o Sarney, o Collor. E a diferença que eu tenho com o Temer é que é outro ponto que eu coloquei aqui, você mencionou muito rapidamente, mas é o sexto ponto, que esses avanços da nova política, que eu não chamo de neodesenvolvimentismo ainda, não é? Ele pode vir até se tornar, não é? Acho que nós não temos projeto nacional, nós estamos flutuando aí em mares de curto prazo ainda. Isso é muito grave para um país. Quer dizer, a gente entrou num certo delírio de grandeza, não? Do Shining India, Shining China e Shining Brasil. Mas China é outra coisa nesse processo. Não é? E nós temos o pé de barro muito acentuado. Tânia, eu acho que falou brilhantemente sobre um dos pés de barro que nós temos no Brasil, não é? Que é o Nordeste brasileiro. Então, esse processo todo que o Brasil começa em 2003, eu acho que ele antecede um pouco na Venezuela. É Chávez que inaugura para a região, que sinaliza para a região um novo momento de insatisfação social que não aguenta mais as duras políticas antissociais que a gente, neoliberais, quer dizer, há um livro da CEPAL interessantíssimo, que é um livro divisor de águas, se chama Transformação Produtiva com Equidade. A CEPAL lançou isso no final dos anos 80, né? E dizendo o seguinte, tem lá uma estatística que eles apresentam, que a América Latina, de 83 a 90, manda para o exterior, né, uma bagatela de 225 bilhões de dólares. E até a Conceição Tavares, lendo esses números, diz, é a sangria às avessas. São os pobres alimentando o capital internacional. Não é? E isso é verdadeiro. Então, essa redemocratização da região, ela também vem associada, porque é outra questão que as elites muito conservadoras no Brasil, mesmo aqueles que se dizem liberais, não é? Eles não acreditam no movimento do sujeito histórico. Então, nós temos uma tradição, mesmo nos grupos de esquerda, de decidir de cima nesse país. Quer dizer, tem aí, eu acho que, quando eu falei da divergência que eu tenho eu acho que não foi só a política externa do governo Lula para entrar basicamente no Brasil. Eu acho que nós demos um passo, com todas as questões que são questões importantes que você sinaliza, mas eu acho que nós demos um passo para botar o trem nos trilhos, para recuperar o hiato da construção interrompida. Não é? Mas ainda falta muito, porque por várias questões. Quer dizer, é muito difícil hoje você sinalizar no Brasil quais são as forças, digamos, burguesia industrial, os termos que a gente usava até os anos 80. Onde é que a gente localiza? Quais são esses setores? Quais são os compromissos desses setores? Não? A nossa política, a política partidária, a realpolitik, ela tem se mostrado um lado de infâmia muito grande. Quer dizer, se nós queremos construir, e aí a coisa interessante na política, o desafio da política, a vitalidade da política, aí pensando como Hannah Arendt, que fala da dignidade da política, é que a população percebeu que algumas pequenas mudanças representaram para ela
grandes coisas. Representaram, sobretudo, uma dimensão de futuro para as gerações futuras daqueles que sofreram até então esses processos de autoritarismo, de escravismo, não é? Dos de baixo, dos que estão na rua. Não é? Então, eu acho que aí tem uma sinalização extremamente importante. Mas eu concordo que há muita coisa nebulosa nesse processo. Não é? Formas, quer dizer, são... a gente não, o que nós assistimos aqui pela manhã, a presidente do IPEA, ela apresentou alguns dados bastante, e a gente encontra isso, não é? Os dados de redução do analfabetismo no Brasil, os dados da queda do Gini, esses dados são incontestáveis. Não dá para discutir que esses dados não sejam importantes. Não é? Agora, isso é apenas um pequeno começo, porque o Brasil tem uma construção histórica onde nós somos uma civilização de caranguejos, já disseram isso. Né? Não sei se foi Bastídia, quer dizer, ou se foi o francês, não é? Que se a gente entra 100 quilômetros para o interior do Brasil, sobretudo no Nordeste, a gente começa a encontrar a pobreza, e a pobreza profunda. Eu trouxe ontem alguns dados, por exemplo, se a gente, comparativos, qualquer indicador social que a gente observe, tanto pelos dados do IBGE, que ainda não foram totalmente analisados, e as PNAD, a gente olha que qualquer, desde a alta tecnologia, acesso a computador, não é? Até água a domicílio, não é? Que é uma coisa, não é? Que os europeus resolveram no século XIX, não é? A disparidade regional ela é profunda. São Paulo, Rio de Janeiro, tem 82% ou mais das casas com água a domicílio. O Nordeste, isso cai para 50%. Não é? Tem um outro indicador, esse de 2009, de pessoas com mais de 15 anos que contribuem para a Previdência Social. No Sul, Sudeste, isso chega a 65%. No Nordeste, cai para 30%. Então, são indicadores dessa natureza que ficam evidenciando que nós ainda temos um caminho pela frente muito grande. Agora, esse caminho pela frente, ele tem que ser... não se pode... Quer dizer, eu acho que a larga maioria desse auditório, que vem aqui para discutir as questões nacionais, influenciados pela história de Celso Furtado, pelo que ele produziu e o legado que ele nos deixou, a gente sabe que isso é muito pouco. Não é? Nós estamos apenas começando um processo e que a discussão, se consolidamos um processo democrático, isso é fundamental. Não é? O Brasil tem ativos importantíssimos. Um deles é que somos um país que temos uma fronteira larga e há 150 anos não produzimos uma guerra. Isso é um ativo nacional importantíssimo. Tem muitos outros, mas eu não quero me alargar, mas falta a gente pensar no médio e longo prazo. As políticas sociais, para pensar apenas nesse aspecto, elas precisam estar muito mais articuladas. Não é? Os ministérios precisam trabalhar muito. Agora, isso só vem, no meu entender, com luta social. Não é? Eu não tenho votado no PT desde a... Não sou petista, voto no PT desde a primeira eleição do Lula. Não é? Mas isso não me faz querer ficar cego, não é? Perante os problemas e os dramas que nós temos pela frente como brasileiros. Quer dizer, desculpem essa articulação de ideias tão soltas, mas eu acho que é preciso. Não falei aqui dos nossos profundas déficits, por exemplo. Nós queremos ser um país avançado, com stop and go na inovação. 85% da inovação em escala internacional está nos grandes centros do grande capital. Como é que vamos fazer isso para construir E aí tem o problema do grande excedente de mão de obra, que também é outra questão de Celso. Quer dizer, como é que a gente vai enfrentar isso? Quer dizer, há meios, não é? Mas esses meios precisam mais discussão. Nós precisamos de aprofundar o processo democrático brasileiro. Nós não encontramos mecanismos ainda
suficientes, e eles existem para a gente aprofundar esse processo, no sentido da equidade social, da criatividade, do bem-estar. Muito obrigado. Agora, pode fazer? Então pronto, vamos agora pedindo a compreensão de vocês para a brevidade. Vamos lá, Sebastião, por favor. Tá bom. Rápido, rápido, vamos lá. Eu tenho viajado o Brasil, eu faço o estudo dos 5.565 municípios do país por indicadores econômicos e a vocação do voto, são os seus CPFs dos eleitores. Eu tive com Jarbas Vasconcelos 2 vezes. A Terezinha, secretária de comunicação, me convidou, e o Diário de Pernambuco, o Vandeck Santiago colocou em primeira página que eu falei que as eleições se decidiam nos grotões, nos municípios até 25 mil eleitores. E o caso de... é que eu não tenho tempo, que são 2 volumes que eu estou escrevendo. Eu escrevi a reeleição da Dilma para 2014, está sendo entregue a algumas empresas, vendido, lógico, né, que eu não vou estudar para vender empresas que estão na exame de graça. E Recife, eu sempre falei para o pessoal, Pernambuco é o estado que ali... Aquilo é uma panela de pressão política. Eu tive com Jarbas e Jarbas falou para mim, aqui quem manda na política sou eu, o PMDB aqui sou eu. Eu falei, Jarbas, você não abre espaço para o Lula aqui em Pernambuco? Porque o Nordeste todo, quem comanda a economia, quem comanda a política, os grotões, são as oligarquias, são as famílias, são os donos dos canais de televisão, da Rede Globo Televisão, e agora os evangélicos estão expandindo. Então, a questão do microcrédito, eu falei, não vai resolver, isso não vai ser contabilizado no PIB nacional. Eu falei tudo isso com Jarbas. E me chama a atenção como o Lula teve voto em Pernambuco, e 2 cidades que o Diário de Pernambuco colocou na primeira página, Pernambuco são 184 municípios, se você tirando Fernando Noronha, que não é município, Calçados de Itupatinga, Calçados no Agreste, Tupatinga, lá no Sertão. Não sei se vocês conhecem. Ali, 82% ali votava em Jarbas e Lula tem quase 90%, ou seja, a eleição não é casada. E mesmo assim, quer dizer, o Estado de Pernambuco, ele continuou se desenvolvendo e foi um dos mais beneficiados com Bolsa Família. Ali Dilma também se deu muito bem em termos de voto nos municípios até 25 mil eleitores. Eu quero dizer que o Brasil é isso aí. Pronto, já encerrou. Sebastião. Eu vou procurar ser muito objetivo. Sebastião Soares, Clube de Engenharia. Na realidade, esta mesa está muito diferente, acho que alguém comentou isso, do que as demais. Eu estou assistindo seminários desde o primeiro dia. Ela é uma mesa política, como deve ser a política, não pode ter pensamento único. E aqui tem muita diversidade. Mas eu queria fazer 2 perguntas objetivas. A primeira é a seguinte: todos concordamos, apesar da controvérsia, os 5 que falaram, concordaram que 2003 foi uma inflexão. Não foi por acaso. Foi uma inflexão porque o senador relatou o primeiro PPA que ocasionou tudo isso que a Tânia destacou no Nordeste. O senador sabe que o primeiro PPA consagrou um aumento real do salário mínimo e não foi fácil colocar isso no primeiro PPA. O primeiro PPA previu verba específica para dar consequência à Constituição Cidadã, que estendeu a Previdência Social ao campo. Então, na realidade, essas coisas aconteceram porque se fez um planejamento diferente. Então, a primeira pergunta:
quando o senador coloca a explicitação do novo modelo que o Brasil quer, perfeito. Mas cadê o nosso plano de longo prazo? É preciso explicitar isso. É preciso deixar bastante nítido o que é o nosso plano de longo prazo, não é? Para que as coisas tenham continuidade. Eu sou um acompanhador desses 12 anos ou 10 anos, né? E já 12 anos de PPA, desde o primeiro PPA, passando pelo segundo e até o terceiro, que vai até 2015, isso está preservado. A ideia original, claro que tem mudanças, porque a realidade muda, Temer. A realidade muda. Hoje é muito diferente do desenvolvimentismo da década de 70. E as coisas estão se adaptando. Mas é preciso ter um projeto de longo prazo. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte, aí muito mais objetivo. Quando o nosso Temer sacou do Globo, eu pensei que ele não ia ler essa noticiazinha. Eu pensei que ele ia ler o editorial. E eu pensei que ia falar da manchete, né? São duas coisas absolutamente mentirosas. O editorial fala que a Dilma fez uma privatização envergonhada. E a manchete diz que Dilma está privatizando tudo. Não é verdade, e o Globo sabe disso. Segunda pergunta. Como implementar um projeto nacional sem regular a imprensa? Quem é mais aí? Vai lá. Ótimo, Sebastião. Nosso companheiro lá de verde. Eu tenho uma pergunta, já que a mesa política mencionou bastante os avanços sociais nos últimos anos. Recentemente, a revista Foreign Affairs publicou uma reportagem, se não me engano foi no mês de maio, em que o professor que a escreveu retrata como se fosse um trade-off entre esse desenvolvimento no social e o desenvolvimento do país nas áreas de ciência, tecnologia, que inclusive são outros assuntos que a gente vem discutindo nesse congresso. Então, o artigo basicamente fala que esse investimento no social brasileiro tem desviado capital que poderia agora estar sendo usado para um desenvolvimento estrutural na área de ciência, tecnologia e educação, que no caso está sendo desviado para o social, e uma vez que as commodities, que hoje são os produtos de exportação-chefe da nossa economia, se tornem menos valorizadas no mercado, que o nosso país não teria a estrutura para continuar na liderança econômica do país. E todas essas mudanças sociais são exatamente olhando opostas ao que foi desenvolvido por Ronald Reagan e Margaret Thatcher, que foi um período de desenvolvimento tecnológico muito grande nos países desenvolvidos. Então, eu gostaria, provavelmente esse é o argumento econômico, o que eles falariam, que a doutora Bacelar poderia me dizer sobre isso, mas eu gostaria de ver um argumento mais político sobre se realmente existe e como o nosso país pode lidar com o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, o controle social. Existe mesmo esse balanço tão intenso que é retratado, pelo menos na mídia mais liberal ou conservadora? Breno. Boa tarde. A minha pergunta é objetiva, de verdade. Eu quero saber... Diz o nome. Gabriel. Hein? Gabriel. Meu pai. Oh, que bom. Eu gostei do seu pai. Eu queria saber o que os senhores acham da atuação do BNDES a partir do governo Lula, que aumentou significativamente. Só isso. Você é igual meu pai, hein? Pô. Eu?
Meu nome é Graciela Rodrigues, sou de uma ONG feminista. E não sei se vou conseguir ser tão objetiva como o Gabriel, tomara. Mas eu queria mencionar algumas coisas que são preocupantes no discurso, porque não aparecem, talvez. A primeira coisa, até mencionar uma questão que apareceu e que também é preocupante, que é o da captura corporativa dos estados, que eu acho que é uma tendência. Nós, no Brasil, além das vezes termos delírios de grandeza, temos uma coisa muito autocentrada, e isto é uma problemática muito mais global. A Rio+20 acabou de acontecer, a captura corporativa da agenda da ONU é brutal. Então, às vezes, eu acho que a gente não consegue olhar para esta lógica que vai além do que o Brasil. É um tema, né? Eu concordei muito com a intervenção do Saturnino, mas eu acho que isso é uma tendência, e como isso se bate com o que você estava dizendo sobre, a última participante, sobre a questão da consolidação democrática. É uma contradição. Eu acho isso uma profunda contradição do mundo atual, não só no Brasil, como nas instituições internacionais. Mas as duas questões que não aparecem no discurso e me preocupam muito são o tema ambiental. Eu concordo com o que você, Marcos, colocava, que toda essa mudança, essas modificações, tem a ver com a luta social. A luta social levou a Lula, essa mudança, essa inflexão de 2003, e eu entendo que as lutas que estão colocadas agora são lutas que estão muito ligadas ao ambiental, ao território, à disputa concreta com esse agronegócio, com esses setores conservadores, na ponta e no modelo energético, enfim, mas muito situada nos territórios. E eu acho que esse é um discurso que não aparece, que está muito difícil de que seja mencionado sequer. Toda a problemática que tem a ver com esta aparição desses temas que já colocam, o que se coloca como desenvolvimento ou desenvolvimentismo, por favor, é num atraso. Né? E a terceira questão que me preocupa, porque não aparece, é a perspectiva da integração regional. Sempre também num discurso muito centrado, como se fosse possível mudar o modelo de desenvolvimento ou avançar numa situação em que o Brasil tem que se colocar na região, na liderança da região, para poder enfrentar uma situação internacional. Participa do G20, mas não reflete isto, digamos. Obrigado. Vamos ouvir mais uma pergunta e depois, porque nós estamos pressionados pela hora. Pronto. Na verdade, ele já tinha pedido, Ana. Tá bem. Então, desculpe. Eu também peço desculpa. Boa tarde a todos. Meu nome é Glauco, sou professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de São João del Rei e sou membro do comando local de greve dessa universidade. E eu gostaria de ouvir a palavra dessa mesa, sobre qual é o papel, como vocês enxergam, o papel das universidades dentro de um projeto político de desenvolvimento para esse país. Como é que vocês avaliam a posição das partes envolvidas nessa negociação, e principalmente de que maneira que se pode olhar de uma perspectiva crítica o que tem ocorrido não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em relação aos servidores, aos prestadores de serviços, servidores públicos, em meio a essa crise internacional, exemplo que a gente está vendo na Europa e assim por diante. Bem, vamos rapidamente, nós da mesa, fazer as respostas e as observações finais, e eu vou ser muito breve. Eu só quero dizer, a minha preocupação é exatamente enfatizar a importância da política em todas essas decisões que definem o processo nacional e tudo mais. E dentro da política, eu acho que quer dizer, a sensibilidade para reconhecer os limites do avanço é uma coisa essencial. Quer dizer, pode ser que eu
Pode ser, não, certamente. E nessa minha postura ela é muito influenciada por 64, que eu vivi. Eu era um deputado jovem, inexpressivo, mas vivi aquilo lá. E percebi que todo o grupo progressista, o grupo, digamos, que queria atropelar o processo, não perdeu o sentido dos limites da possibilidade, da viabilidade, que o Jango não perdeu. Quer dizer, o Jango ainda tentou, o Jango, quando convocou, inclusive Celso Furtado, mas Santiago Dantas, mas Tancredo Neves, quer dizer, para tentar fazer algo de avanço dentro dos limites da viabilidade, ele foi completamente derrotado pela avalanche das posições mais esquerdistas e mais avançadas, que achavam que nós estávamos no poder, por conseguinte podíamos ir até ultrapassar os limites do viável. E deu na derrocada que todos nós conhecemos. Bem, há muita gente que sustenta que o golpe viria de qualquer maneira, porque a situação internacional assim exigia. Tudo isso dá uma polêmica gigantesca que a gente não acaba aqui, eu não vou entrar nela. Eu só quero dizer que na questão da sensibilidade a questão da sensibilidade dos limites é essencial na política. E aí a minha discordância fundamental em relação ao Temer é que eu acho que o Lula, quer dizer, a sensibilidade dele não é só de líder. O líder sindical é um líder político dentro da sua categoria. O Lula tem uma enorme sensibilidade política e ele quis fazer o que ele achava, que a sua sensibilidade achava que era o possível. Então, ele fez a negociação, entregou ao Meirelles o sistema financeiro para poder fazer o quê? Para poder rejeitar a ALCA, para poder avançar na presença do Estado e na Petrobras, especialmente para fazer a distribuição de renda, para avançar no Nordeste. Quer dizer, ele fez a negociação que ele achava que era viável, que era possível. Pode ser até que pudesse avançar muito mais. Porém, você tem que reconhecer que alguma consideração à realidade e à viabilidade é necessária, é da essência da política. Isto é que se chama política. E então, é só isso. Agora, vou passar. Qual foi a ordem? Acho que foi o Eduardo. o Eduardo, o Milton. Eu só vou fazer uma breve observação, acho que o Milton vai ter mais o que dizer do que eu a respeito da questão do Gabriel, não é? Sobre o desempenho do BNDES. Eu não quero entrar em questões específicas, mas a hora é do BNDES. Existe uma contradição fundamental do capitalismo entre esses momentos protagonizados pelo mercado ou protagonizados pelo Estado, não é? E que isso se manifesta através das duas principais instituições nacionais nesse sentido, que é o BNDES, que tem como vocação estimular o crescimento, estimular a economia, e o Banco Central. E nessa queda de braço entre essas duas instituições, ora o protagonismo está com uma, ora o protagonismo está com outra. O momento agora é o momento do desenvolvimento, é o momento do BNDES. Então, se você perguntar como é que vai o BNDES, eu não analisaria as questões específicas, o que o BNDES está fazendo em termos de produção de políticas públicas, mas a hora agora é dessa instituição. Muito bem. Tânia. Eu teria encerrado na sua fala, que eu acho que ficou muito claro na tua fala que a gente, para fazer política, tem que querer avançar e entender o limite. Essa é a contradição. Fazer o quê? Sobrou para mim definir o que é limite. Eu começo pelo BNDES. Eu não tenho nada contra o BNDES. Eu tenho contra o BNDE, que é o que pode estar acontecendo. É uma diferença fundamental. O Estado forte para o grande capital, esse ninguém quer reduzir. Quer reduzir o Estado forte para a sociedade. E é por esse que eu luto. Então eu vario no limite aí.
Essa entrada do S na frente do BNDES. O Saturnino é um dos que certamente lutou aqui dentro para que entrasse esse S no BNDES. Mas o BNDES foi o instrumento da ditadura para concentrar a renda nesse país na mão do grande capital. Num período, sim, claro, evidente. Não é a essência do BNDES. Eu, aliás, gosto de lembrar o seguinte: uma das minhas referências em discussão econômica lá nos anos 70 era Júlio Mourão, economista, comunista, que foi o apóstolo da teoria da competitividade integrada, pela qual o Brasil tinha que se submeter à globalização. É trágico, eu prefiro a direita tradicional. Você está muito por dentro do BNDES. Você... Eu acompanho. Vamos lá por partes. Eu vou rapidamente. Sebastião, é a conversa do limite. Eu continuo com o programa do PT, Sebastião, junto com você. Eu não estou exigindo revolução no país. Eu quero o programa do PT. Para que foi eleito Lula em 2002 e para que se incendiou a Praça do Planalto no dia da posse? Então, o que eu digo é, a primeira frase do programa do PT, na resolução do último congresso, ao qual eu não fui porque considerava moderado, que foi o Congresso de Recife, dizia lá, a primeira tarefa é desmontar o que foi feito pelo governo Fernando Henrique Cardoso. É a primeira frase da resolução final da articulação, não é dos... Exato. A primeira coisa que se fez foi dar continuidade ao Fernando Henrique Cardoso. Ponto. Isso aí é inegável. E agora, qual é a minha grande preocupação? No governo Dilma, algum dos avanços finais, eu esqueci de apoiar. Você tem razão. Quem foi que falou em regulamentação da mídia? É verdade. Eu batalho fundamentalmente. E eu apoiei publicamente Franklin Martins. Eu apoiei publicamente Franklin Martins. O governo Dilma julgou o projeto Franklin Martins na gaveta. E o Paulo Bernardo está fazendo o jogo das teles. Quanto à privatização e concessão, vamos deixar claro o seguinte. Nós, no governo Fernando Henrique Cardoso, a bancada do PT, combatia, chamando de privatização, as concessões. É concessão. Vou te dar um exemplo. A Rede Globo não é dona da rede. A Rede Globo é dona do Projac. A Rede Globo é nossa. Ela tem concessão. E essa concessão, ela é renovável. Essa renovação tenta condenar, tenta dizer que não foram cumpridos e não cumpre os preceitos constitucionais. Se você olhar o capítulo de comunicação social da Constituição, está lá dito quais são as finalidades da concessão de televisão. Não pode entrar BBB. Pela Constituição, não pode ter BBB, que é a principal fonte de renda. A principal fonte de renda, não sei. Eu acho que é a parceria nas telefônicas com esse criança não sei o quê. Deve estar ali. Nós não digo que eles estão metendo a mão de contribuição, eles recebem, mas custa 0,39 cada ligação de fixo e 0,71 de cada celular. Essa ligaçãozinha que está a fonte de renda da Globo. Entendeu qual é a coisa? Concessão é privatização. Quando o Chaves, lá na Venezuela, esperou terminar a concessão de uma empresa de televisão, da qual eu fui testemunha ocular, porque como deputado federal estava indo para Havana, para um congresso, para um encontro do Parlatino, passo na Venezuela na véspera daquela primeira grande manifestação. Todas as televisões se transformaram em partido político, pararam a programação, mobilizando para a manifestação no dia seguinte. Só uma dava espaço aos dois lados, não um lado só não, aos dois lados, era a televisão do governo. E nas televisões privadas, o Chaves era tratado como macaco. Macaco, era assim que falavam assim, porque era os espanhóis. Pois bem, ao final da concessão da TV principal, que organizou o golpe, aquele golpe cuja primeira providência foi fechar o Congresso, o golpe contra o Chaves, se não tem mais renovação de concessão, o mundo se levantou por ataque à propriedade privada. Lembra disso? É uma concessão. Então, concessão e privatização é o mesmo nome para a mesma concessão ao grande capital. Ponto. Não tem modificação. Por tempo indeterminado. Quero ver quando é que vai parar a concessão de barcas, de supervia ou de metrô nesse Rio de Janeiro. Só quando tiver um governo de esquerda. Votem Marcelo Freixo. Bom, peraí, vou lá. Vou rapidinho, Graciela. Graciela, deixa eu dizer uma coisa. Eu te recomendo um livro genial que saiu agora, do Vladimir Safatli. A esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Vladimir Safatli não é um dirigente da esquerda revolucionária brasileira, um colunista da Folha de São Paulo, mostrando claramente qual é o problema. Ninguém omitiu a questão ambiental, não. Mas eu te confesso que eu não consigo entrar em campanha junto com a HSBC. Essa questão ambiental é muito complexa, porque se você olhar o balanço no mundo, o comportamento dos chamados partidos voltado para essa questão específica, quase todos eles estão unidos com governos neoliberais. Quase todos. Então, a captura corporativa começa pelos ambientalistas. Deixa eu que... Rápido. Glauco. Universidade de Serviço... Preciso falar alguma coisa?
Marcos, rapidinho para a gente encerrar. Muito rápido. Eu estava tentado a reproduzir o que Tânia disse aqui, mas dois pontos. Né? Eu acho que não, nessa discussão, por mais que alguns pontos, quer dizer, e que a gente possa apontar o dedo para os problemas, a gente também não pode cair, né, num erro, ao meu ver, político, de também considerar o que está sendo feito. Mesmo na universidade, com essa greve, e aí eu estou de acordo com você, o motivo da greve são justos, tudo mais. Mas a gente não pode esquecer que o governo fez uma política que é muito... Vocês lembram da política de Paulo Renato para a educação no Brasil? Quer dizer, a gente houve um processo de internalização das universidades públicas federais no Brasil que foram fundamentais para sustentar a classe média no interior do Brasil. Quantas universidades foram criadas? Aumento também da capacidade de elaboração de projetos de pesquisa. Quer dizer, nós temos elementos... Eu acho que feliz um país como o Brasil que tem um BNDES na mão. Tem coisas no BNDES que eu discutiria e seria contra, mas eu estou aqui nesse momento. Por exemplo, o trabalho que o BNDES fez está aumentando, é pequeno ainda, mas o apoio à pequena e média empresa. O BNDES está intervindo em algumas áreas que são fundamentais, por exemplo, na produção de fármaco. É pouco, isso precisa aumentar muito, mas isso é efeito de um governo que tirou a gente de um processo que era um processo dramático em termos das condições de vida da população brasileira, e eu acho que abre um espaço para a política muito grande aí. Nós não temos todos que concordar com qualquer ato que venha do governo Dilma, não se trata disso. Mas a gente não pode esquecer que nós saímos de uma situação dramática e estamos noutro patamar. Por isso mesmo, nós conseguimos enfrentar. Tem outras questões até mais de dimensão mais complexa. Por exemplo, o enfrentamento da dívida externa. O Brasil, a qualquer momento de qualquer crise internacional, estava completamente sem condições de enfrentar. Hoje nós estamos numa posição completamente diferenciada. Nós temos mais autonomia, nós temos reserva para enfrentar a dramaticidade dessa crise internacional. Claro que isso é muito pouco, mas eu acho que nós caminhamos. Podemos caminhar muito mais. Muito obrigado. Bem, essa mesa teve o objetivo de trazer a este congresso, que é um congresso eminentemente econômico, de economia, mas a percepção e a certeza de que a política é fundamental, que por baixo da economia estão as decisões políticas, e a política é influenciada por esse jogo de concessões e de avanços que é imponderável e muito difícil de... O Sebastião se referiu à coisa do PPA. Eu fui o relator do PPA, o primeiro plano plurianual. Pois é. E eu fui o relator, e nós fizemos reuniões em todos os estados, e eu acompanhava como relator, e fiz o meu relatório propondo, enfim, a aprovação com algumas emendas, Bem, e uma das emendas que eu propunha era que aquela proposta de formação de superávit fiscal que eu achava exagerada, que eu achava desnecessária, e de elevação dos juros, eu reduzi aquilo para uns patamares mais baixos e apresentei o meu relatório. O Mercadante, a Luiz Mercadante, que era o líder da bancada do Senado, veio conversar comigo em particular e disse: olha, Saturnino, não dá para reduzir essa coisa do superávit primário, porque isso é do Meirelles. E você sabe que o Lula, Meirelles tem resguardada enfim, o setor dele, e a gente pode avançar em tudo mais, mas ali tem que respeitar. E o Mercadante disse: eu concordo com você, eu também acho assim, mas politicamente existe essa limitação.
Eu disse para ele, tudo bem, Mercado, eu também entendo que o Lula fez esse trato e o Meirelles tem que ser respeitado. Então, eu faço o seguinte, eu apresento o meu relatório, o relatório é derrotado pela bancada do PT, e eu não boto o meu, eu não crio caso, eu saio fora e concordo que é necessário essa concessão ao Meirelles, eu concordo, politicamente eu concedo. E assim foi feito, eu apresentei o relatório foi derrotado, foi designado o relator substituto, que era o senador lá do Acre, bom sujeito, e ele apresentou e foi aprovado, e eu saí bem. Ou seja, você tinha limites diferentes no mercado. Exatamente, mas é assim mesmo. E é assim mesmo. Quer dizer, eu não sei nem se é do Mercadante, porque ele disse que ele concordava com ele. Talvez o dele também fosse igual ao meu, mas enfim. Mas a política é assim. E essa é a realidade, e essa mesa aqui foi muito importante, muito saudável. Obrigado a vocês todos e a todos os participantes aqui. Obrigada, Saturnino. Só um instantinho. Tempo, um minutinho só para dizer que a gente vai ficando cada dia menos econômico e mais político. Rapidamente, depois de um café, que é só para dizer que tem 2 mesas apenas. A primeira, menos econômica ainda, sobre movimentos sociais e desenvolvimento nacional, também certamente vai esquentar, com a Dulce Pandolfo, a Betânia Ávila, o Itamar Silva, que vocês devem conhecer, o João Pedro Stedley. Alguém brincou hoje de manhã que a gente está tão eclético que a gente vai do MCT, que é o Ministério de Ciência e Tecnologia, ao MST. A gente está cobrindo tudo aqui. E tem uma outra mesa coordenada pela Tânia, transformações recentes no Nordeste, desafios para as novas políticas. Vão ter 2 mesas, portanto. Então, até já, um cafezinho rápido e vamos voltar. Obrigada.